Olá, turma! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Gestão de Equipes de Alto Desempenho. É um prazer estar aqui mais um dia. Eu espero que todos vocês estejam bem aí onde vocês estão. Espero que estejam confortáveis, que estejam com saúde. Eu me coloco à disposição desde já para qualquer dúvida que vocês tenham relacionado ao nosso conteúdo, relacionado às nossas atividades. E eu já quero dizer que nós estamos nos encaminhando para o final da nossa disciplina. Então, além dessa aula de hoje, nós temos mais 2 semanas de aula, de conteúdo, e aí nós já vamos para as provas finais. Então, gente, eu quero dar parabéns para todos vocês que se mantiveram firmes e me acompanharam até hoje. E ainda até o final, né? Nós estaremos aí juntos até o final. Parabéns, porque nós enfrentamos um contexto muito diferente, né? Nós tivemos mudanças muito drásticas nesse semestre, mas na aula de hoje falaremos sobre a formação e a transmissão do conhecimento em equipes. Para entendermos melhor sobre esse assunto, ele foi dividido em alguns tópicos que serão discutidos hoje: gestão do conhecimento, era do conhecimento, o papel da liderança na era do conhecimento, variáveis que influenciam no compartilhamento do conhecimento organizacional e, por último, veremos um modelo de compartilhamento de conhecimento. Então vamos começar? Vamos falar sobre gestão de conhecimento? Mas antes de falar sobre gestão do conhecimento, você sabe o que é conhecimento? Vou explicar de uma maneira bem simples. Conhecimento é informação com significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa informação com significado vai trazer valor para aquela pessoa ou para aquela organização que está utilizando, pois poderá melhorar os processos, poderá trazer inovação, criação, competitividade para aquela organização. E aí nós falaremos sobre gestão do conhecimento, porque na verdade não adianta nada ter o conhecimento disponível e não usá-lo. É a mesma coisa de nós termos conhecimento disponível e não usar. Você tem a aula disponível, mas você não vê. Você tem um livro para ler, mas você não lê. Você tem uma palestra para assistir, mas você não assiste. Ou seja, você tem o conhecimento disponível, só que você não gerencia, você não utiliza. Então, a gestão do conhecimento nas organizações, ela é muito importante porque ela vai trazer esse diferencial entre aqueles que utilizam o conhecimento, gerenciam e transformam aquele conhecimento, na verdade, em um diferencial competitivo e entre aqueles que não gerenciam esse conhecimento. Então, a gestão do conhecimento é um conjunto de atividades que buscam criar ou adquirir, compartilhar e utilizar os conhecimentos das organizações de forma a contribuir para o alcance de seus respectivos objetivos. Então, quer dizer, a organização pode ter um profissional muito bom, um profissional realmente que se destaca, que tem uma experiência muito boa, que tem um conhecimento técnico, teórico muito bom, que tem um histórico de vida que agrega muito, mas não utiliza aquele profissional. Quer dizer, o conhecimento está enterrado. E aí? A liderança é fator-chave na facilitação desses processos, porque compete ao líder identificar esses profissionais, que nós falaremos um pouquinho que esse conhecimento hoje ele está aí concentrado nesses profissionais e em outras áreas também, mas principalmente nesse profissional, nesse capital intelectual. Então, o líder ele precisa identificar esses profissionais que detêm esse conhecimento e aí precisa gerenciar isso. E é isso que nós vamos ver, como que é esse gerenciar. Olha, hoje se fala muito sobre a importância do conhecimento. Sabe por quê? Nós falamos muito sobre incerteza, não falamos? Nós iniciamos essa unidade falando sobre liderar na incerteza. Você se
lembram disso? Quando eu falei lá do mundo VUCA, um mundo volátil, ambíguo, complexo, que muda muito, drasticamente, rapidamente. Nós vimos, quando nós iniciamos essa unidade, o mundo VUCA, que é esse mundo incerto, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Isso é o mundo VUCA. Esse mundo, gente, em que a única certeza é a incerteza. E, na verdade, dentro das organizações, apenas o conhecimento é fonte segura de vantagem competitiva. Porque nós vamos ver, muitos recursos podem ser imitados, podem ser copiados. Agora, o conhecimento, ele vai trazer essa diferença, esse diferencial entre uma organização e outra. Então, hoje existe uma valorização muito grande, eu vou mostrar para vocês na prática aqui essa valorização do conhecimento. Nós estamos então nessa era, nesse tempo onde o capital intelectual ele tem sido cada vez mais valorizado dentro da organização. Porque os mercados mudam, as tecnologias mudam, elas evoluem, proliferam, os concorrentes se multiplicam, os produtos se tornam obsoletos quase da noite para o dia. Uma empresa lança um produto hoje, amanhã vem uma outra e lança um à frente. Então, aquele que foi lançado no dia anterior já está obsoleto. Então, as empresas de sucesso são aquelas que de forma consistente criam novos conhecimentos constantemente. E além de criar, disseminam, espalham, compartilham esse conhecimento por toda a organização e rapidamente. Justamente porque nós estamos nessas mudanças rápidas e esse conhecimento dentro da organização também, ele não pode ficar parado, ele precisa ser disseminado e compartilhado o mais rápido possível. Né? E esse conhecimento é que vai gerar essas novas tecnologias, novos produtos. Então, essas atividades caracterizam as empresas que são criadoras de conhecimento. Então, conhecimento tem valor? Conhecimento é recurso estratégico utilizado pela organização. Ele é importantíssimo para as organizações, tanto públicas quanto privadas, que cada vez mais se dão conta de que precisam descobrir o que sabem e usar esse saber. Porque nada vale ter o saber, ter o conhecimento e não saber usar. A gestão do conhecimento é um processo que busca otimizar o uso desse recurso, ou seja, utilizar da melhor maneira possível esse recurso que é o conhecimento. Hoje, diversos autores defendem que o conhecimento é substituto definitivo dos outros recursos produtivos e é determinante para a competitividade das empresas. Portanto, gente, os esforços atuais das organizações têm sido uma tentativa de criar um ambiente propício, onde as interações ocorram e o conhecimento possa ser gerenciado. Eu pergunto novamente para vocês, conhecimento tem mesmo valor? E eu mesmo vou responder aqui, né? Sim, e cada vez tem mais valor nessa sociedade em que nós vivemos, nessa época em que nós vivemos. A questão do valor das organizações mudou muito ao longo do tempo. Quando as indústrias surgiram, né, lá na primeira revolução industrial, vocês se lembram disso? Que foi realmente quando surgiram as primeiras máquinas, o motor a vapor, depois a eletricidade. O que tinha valor era as organizações que detinham mais valor, eram as organizações que tinham terra, capital, quer dizer, dinheiro, maquinário, trabalho, imóveis, móveis. Era isso que valorizava a organização. Quanto mais terra se tinha, quanto mais máquinas se tinha, quanto mais trabalhadores se tinha, mais valor tinha aquela organização e mais dinheiro ela ganhava. Então, nós falamos que todos esses fatores que eu citei, eles são ativos tangíveis. É aquilo que se consegue enxergar que a organização tem. Então, você passa em frente
a uma organização e aí você vê aquele tamanho, né? Aquele glamour da organização. Muita terra, uma construção maravilhosa, você entra lá dentro e tem muitas máquinas, muito trabalho, muitos trabalhadores. Isso são os ativos tangíveis, você consegue ver. Só que eu não falei que nós tivemos uma grande mudança no valor de mercado, porque hoje, atualmente, o que mais traz valor para uma organização são os ativos intangíveis. E esses ativos intangíveis, o que são? Quanto vale uma marca? Quanto vale uma marca? Quanto vale a marca Nike, Apple, Amazon, Google? Quanto vale? É só uma marca, mas a marca valoriza o produto e a organização. Royalties, reputação, cultura, talentos, os profissionais que estão ali dentro daquela organização e que possuem, que detêm conhecimento, aptidão profissional. O que mais que são ativos intangíveis? Como que se dão as relações da organização com seus clientes e fornecedores? Como é a sua competência coletiva? Competência coletiva, ou seja, o seu capital intelectual ali, mas coletivo, quanto vale isso? Quanto esse coletivo, essa competência coletiva se difere das outras organizações e agrega valor para essa? Esses são os ativos intangíveis. Olha como que mudou aí, eu trouxe uma comparação para vocês verem. Em 1982, olha o valor de mercado. 62% do valor de uma empresa eram ativos tangíveis e 38% ativos intangíveis. Em 1992, 38% eram ativos tangíveis e 62% ativos intangíveis. 2000, a partir de 2000, 15% ativos tangíveis e 85% do valor de uma organização está concentrado nos ativos intangíveis. Ah, professora, eu não estou acreditando nisso. Está acreditando? Não. Vou te mostrar agora. Então, pessoal, nós estamos na era do conhecimento, onde o valor dos intangíveis é cada vez maior. E aí eu trouxe aqui, olha, o ranking das marcas mais valiosas do mundo em 2019, segundo a Interbrand. Apple, Google, Amazon, Microsoft e Coca-Cola. E vocês sabem quais foram os critérios para que essas organizações aparecessem no topo desse ranking? Vou mostrar para vocês agora. Para elaborar o ranking, a consultoria leva em conta 3 frentes: desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca, o papel que a marca desempenha nas decisões de compra e a força competitiva da marca e sua capacidade de criar lealdade e, portanto, demanda e lucro. Olha para vocês verem, os 2 últimos critérios são totalmente relacionados ao valor dos intangíveis. Papel que a marca desempenha nas decisões. Ah, eu vou comprar um telefone da Apple, eu vou comprar um telefone da Samsung. Eu vou comprar, entenderam? Eu vou comprar um Microsoft, eu vou comprar um Samsung. Então, gente, nós estamos na era do conhecimento, onde o que é mais valorizado são os intangíveis. Pensa aí, o que vale mais mesmo nessas empresas? Apple, as pessoas pagam muito pela Apple por quê? Por causa da inovação, por causa da diferenciação, porque é um produto raro, de difícil imitação, por causa da marca, da experiência com a marca. Google vende o quê, gente? Conhecimento. Imagina a vida antes do Google, antes da internet, antes do Google, imagina. Você foi dessa época? Eu fui dessa época, em que para fazer um trabalho tinha que ir para a biblioteca e a gente ficava lá o dia inteiro pesquisando para tentar encontrar
sobre o assunto que era o trabalho. E aí você achava um livro e achava outro e olhava no índice ali, aí na hora que você ia no capítulo não era aquilo que você queria e você procurava e procurava, procurava. E depois você tinha que copiar à mão. Eu acho que eu tô velha já. Gente, e o Google hoje, o que a gente faz? Eu coloco lá, o valor dos intangíveis, era do conhecimento. E aí, o Google me dá milhares de opções e eu posso ir filtrando aquilo ali. Olha, gente, e assim por diante, olha, a Amazon, o que a Amazon vende? O que a Microsoft vende? O que a Coca-Cola vende? Ah, professora, refrigerante. É refrigerante, mas qual é o valor dessa organização, gente? A Coca-Cola, ela vende mais que refrigerante. Presta atenção aí nas propagandas da Coca-Cola. Ela vende, gente, ela vende família unida, ela vende superação, ela vende felicidade. Não aparece lá assim? Abra a felicidade? Isso é experiência com o cliente, que traz essa competitividade da marca, que cria lealdade e, consequentemente, lucro. Nós estamos na era do conhecimento. Quanto vale o conhecimento? Quanto vale o conhecimento? Quanto vale o capital intelectual? É difícil de mensurar, não é? É justamente por isso que esse conhecimento, esse capital intelectual, ele está lá nos ativos intangíveis, que é de difícil mensuração, mas hoje as organizações elas já conseguem aí fazer, né, uma mensuração em relação aos seus ativos intangíveis. Agora, sabe qual é a vantagem do conhecimento? Que ao contrário dos fatores de produção relacionados aos ativos tangíveis, o conhecimento ele não se esgota com o uso. Não se esgota. Você pode estudar, melhorar, se qualificar e se qualificar e se qualificar, que você só vai perder essa capacidade de evoluir se realmente você for acometido por uma doença que te paralisa, né? Que você não consegue mesmo, que você não consegue ter essa vida normal, ou quando você morrer. Porque senão, gente, até o dia da nossa morte, nós vamos continuar conhecendo e conhecendo e aprendendo e aprendendo e desaprendendo e reaprendendo. Essa é a grande vantagem do conhecimento. Ele não se esgota com o uso, você pode usar, você pode compartilhar, que você vai continuar com seu conhecimento, o melhor, ele vai ainda evoluir, porque quando a gente compartilha, às vezes a gente aprende mais. Então, mas tem uma coisa que a gente precisa, as organizações precisam pensar, que o valor do conhecimento, ele pode diminuir à medida em que ele é difundido. Olha como que isso é, assim, um exemplo fácil, que para a gente entender isso aqui, ó. Como que esse conhecimento, o valor ele vai diminuindo nas organizações à medida que ele é difundido. Uma nova tecnologia, uma organização vai lá e lança um produto que nenhuma outra tem. O valor do produto vai lá em cima. Aí vem o concorrente e lança. Aí o concorrente já lança um pouquinho mais barato. Vem o outro e lança, vem o outro e lança, vem o outro e lança. Daí a pouco o produto já está totalmente difundido, já tem várias empresas que estão comercializando e oferecendo aquele produto. E aí o que a gente percebe? Esse valor ele vai diminuindo nesse sentido, tá? Por isso que hoje é tão importante a questão da inovação contínua. Então, na economia do conhecimento, empresas têm sido valorizadas pelos intangíveis, chegando a valer mais do que possuem materialmente. Gente, pensa aí nessas empresas, nessas startups, por exemplo, de gamificação. Às vezes as pessoas trabalham ali no escritório pequenininho, mas elas valem bilhões. Nós já temos empresas, startups, unicórnios. Aqui no Brasil, as unicórnios são aquelas empresas que valem mais de $1 bilhão. Que o espaço físico é pequenininho, mas o serviço e o produto que elas oferecem, a marca, o conhecimento que oferece é muito grande. Trouxe aqui, mais uma
reportagem porque eu gosto de trazer, né? Eu gosto de atualizar vocês aí. E a mim também, né? Porque quando eu tô procurando, eu tô me atualizando também. É a questão do conhecimento, gente. A gente compartilha e a gente também progride. Ó, na era digital, ativos intangíveis trazem riqueza. Acho que isso aí já ficou claro, eu falei aqui, né? Então, quer dizer, nós estamos na era digital, nós não vimos indústria 4.0, nós estamos entrando, o Brasil está entrando na quarta revolução industrial, ainda a passos curtos, mas essa chamada quarta revolução industrial também não é um fenômeno antigo, né? Surgiu em 2012 na Alemanha, então assim, é recente, surgiu num país desenvolvido, nós estamos num país subdesenvolvido, aqui a quarta revolução industrial ainda está engatinhando, tá? Nenenzinho, recém-nascido ainda, mas nós já estamos na era digital, que é uma dos recursos aí da revolução 4.0, da indústria 4.0. Os dados mais recentes mostram que as companhias de tecnologia Google, Apple e Microsoft são três das empresas mais valiosas do mundo. Seu valor de mercado somado é superior a 2,5 trilhões de dólares, mais do que o produto interno bruto do Brasil em 2017. Babem com isso. O total de ativos do Google é de 197 bilhões de dólares, da Apple de 375 bilhões e da Microsoft 256 bilhões. Entretanto, o fato curioso é que ativos físicos, como imóveis, fábricas e equipamentos, representam uma fração bem pequena desses números. Apenas 21% no valor do Google, 9% no valor da Apple e 10% no valor da Microsoft. Isso é capitalismo sem capital. Olha que interessante, porque o restante, gente, é o quê? É intangível. O sucesso das empresas tem cada vez menos relação com seu capital produtivo tangível, máquinas, equipamentos, fábricas, escritórios e mais com seus bens imateriais, de valor intangível, que é a marca, propriedade intelectual, softwares, habilidade dos funcionários, entre outros aspectos, que é o que a gente discutiu atrás. Está convencido agora que nós estamos na era do conhecimento e o que as empresas mais valiosas do mundo, elas têm seu valor centrado nos ativos intangíveis que estão relacionados a conhecimento. Nós estamos vivendo, nós somos sujeitos, nós somos, como eu posso falar? Nós estamos presenciando o início da quarta revolução industrial. E nós vivemos na era do conhecimento. Quais são as características dessa era do conhecimento? Nós nos tornamos consumidores mais exigentes. As organizações constantemente apresentam novas técnicas, sistemas, produtos e serviços. O foco é cada vez mais em resultados e isso reflete tanto na questão da produção como na questão das relações de trabalho, as pessoas sendo cobradas por resultado e não por tempo de trabalho. Olha, visão em melhores níveis de desempenho, mais qualidade, custo, produtividade, é o supply chain que nós falamos lá na indústria 4.0, né? Com aquela análise da produção, desde o momento da concepção do produto até a chegada do consumidor final. Valorização e reconhecimento do capital humano pelas organizações. O indivíduo, gente, visto como gerador de conhecimento. Valorização dos ativos intangíveis. E sendo que o trabalhador, ele é o responsável pela criação desses ativos intangíveis. É o homem, somos nós, trabalhadores focados no seu próprio desenvolvimento profissional. Nós falamos sobre isso. E um ambiente organizacional que cada vez mais tenta propiciar esse desenvolvimento, essa inovação, essa valorização. E também focado em crescimento de forma sustentável. Essas são algumas características dessa era do conhecimento. Isso, gente, porque nós estamos falando de conhecimento,
Nós falamos lá sobre a importância da gestão do conhecimento, a gente ainda vai falar sobre como na prática essa gestão do conhecimento se dá, mas aqui eu coloquei algumas características dessa era do conhecimento que nós estamos agora. Quais são os impactos da era do conhecimento? Olha, o trabalho do homem é reconhecido como fundamental para a sobrevivência e eficiência da organização. Porque, gente, lá quando deu início na Revolução Industrial, o que era imprescindível para o desenvolvimento da organização? O que era valorizado? A máquina, as máquinas, não era? Isso que era valorizado. O homem era visto somente como um apêndice da máquina, como um complemento da máquina, mas hoje não. O poder do conhecimento não está em detê-lo, mas em compartilhar. E aí nós estamos falando em compartilhar dentro da organização. Ou não, né? Pode até ser além dessas fronteiras da organização, eu não estou aqui compartilhando. Nós não abrimos lá o YouTube, nós não vimos compartilhamento do conhecimento que você quiser. Ah, eu quero fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Coisa simples, eu entro lá, bolo de cenoura. Ah, eu não sei fazer pipoca. Eu entro lá. E até as coisas mais complexas. Ah, eu quero saber configurar um computador. Eu entro lá e tenho. Gente, acho que tem quase tudo. Compartilhamento de conhecimento, né? Então, os processos organizacionais hoje também dependem da interatividade entre linguagem e tecnologia, por causa das discussões que nós já fizemos sobre essa revolução 4.0, né? Desse mundo digital, dessa convergência entre o mundo físico, biológico e digital, que traz cada vez mais eficiência para as organizações. E qual é o papel da liderança na era do conhecimento? Você sabe o que é papel? Papel é um conjunto de expectativas sociais referentes a comportamento de uma pessoa em um cargo ou função. Quer dizer que nós esperamos um determinado comportamento de alguém quando ele está em determinado cargo ou quando ele está exercendo determinada função. Nós esperamos um determinado comportamento do líder, da liderança. E a liderança ela tem várias responsabilidades porque ela atua em diversas áreas. Mas nessa questão do compartilhamento de conhecimento, qual que é o papel do líder? Facilitar esse compartilhamento e essa criação e compartilhamento, promover, orientar sua equipe, patrocinar, desenvolver, estimular, oferecer mentoria, acompanhamento, ensinar, institucionalizar, ou seja, fazer com que aquilo ali faça parte da cultura da organização. Registre aquela prática como algo que deve ser sempre feito. Isso é institucionalizar, tá? Estimular os processos de criação e compartilhamento do conhecimento. Esse é o papel da liderança na gestão do conhecimento. O que influencia no compartilhamento do conhecimento nas organizações? Alguns fatores, né, gente? Vamos falar sobre alguns deles aqui, ó, de maneira bem sucinta. Ó, o conhecimento transferido. É claro, nós não falamos sobre comunicação algumas aulas para trás? Quer dizer, eu quero, então, compartilhar um conhecimento, mas se esse conhecimento ele for enviado, se essa mensagem for enviada de uma maneira que a outra pessoa não está preparada para receber, olha, é um assunto muito técnico e eu estou falando com uma pessoa leiga. O conhecimento não vai chegar, uma pessoa que não tem conhecimento naquela área. O transmissor e o receptor do conhecimento, claro, quem transmite precisa utilizar os meios certos, precisa pensar em como vai transmitir. É o valor, gente, da comunicação aqui para esse compartilhamento de conhecimento. Está totalmente relacionado esses dois assuntos, a comunicação e o compartilhamento de conhecimento. Então, quem envia a mensagem e quem recebe, pensando naquele processo todo da comunicação, são totalmente responsáveis por isso. O contexto que ocorre
esse compartilhamento do conhecimento. Então, quer dizer, dentro da organização, como que se dá essa gestão do conhecimento? Então, é um ambiente propício para essa gestão, para esse compartilhamento ou não? É aquela cultura rígida, aquela cultura de castigo, de que poda o funcionário, que não permite que ele dê as suas opiniões. Então, quer dizer, as pessoas elas vão ficar tímidas em compartilhar, em dar novas ideias, em agregar qualquer tipo de conhecimento, porque elas têm medo daquilo, aquilo não é difundido ali na organização. A estrutura organizacional, como que isso acontece? A organização é aquela organização que se baseia naquela hierarquia rígida, que se eu estou nesse nível operacional, mas eu tenho uma ideia muito boa, que é uma ideia estratégica, eu não posso compartilhar porque os níveis são diferentes. Essa comunicação ela flui de maneira horizontal em toda a organização ou não? Essa comunicação, esse conhecimento, ele só pode fluir assim, ó, de setor para setor, hierarquicamente. Como que isso funciona? Então, como que são os processos operacionais? Como que a organização contribui para isso em relação à institucionalização do conhecimento em processos? Como que é a cultura e o clima organizacional? Tudo isso impacta, influencia no compartilhamento do conhecimento nas organizações. E aí eu quero que você pense lá na sua organização. Como é que esse conhecimento é compartilhado, é transferido? O conhecimento lá é transferido só assim de gestor para gestor e a equipe ela é descartada, por exemplo? Não. Aqui eu só falo com o gestor, eu só falo com alguém do meu mesmo nível. Como que funciona isso? Pensa aí um pouquinho sobre todas essas questões. Estou dando um exemplo aqui, mas isso é muito amplo, né? Nós vimos sobre a importância do conhecimento e da gestão do conhecimento, o que é gestão do conhecimento. Nós vimos sobre essa mudança de valor das organizações, de uma mudança de valor de tangíveis para valor de intangíveis na era do conhecimento que nós estamos vivenciando hoje. Nós vimos sobre o papel da liderança na criação e compartilhamento de conhecimento e nós vimos também sobre os fatores que impactam, que influenciam a criação e compartilhamento de conhecimento dentro das organizações. E nesse momento eu vou apresentar para vocês um modelo de compartilhamento do conhecimento, ou seja, como que pode se dar de fato essa gestão dentro da organização. É um modelo proposto por Tonet Paz, num artigo publicado na Cielo em 2006, que é muito interessante. Ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é chamada de iniciação. A fase da iniciação é a identificação de necessidades ou demandas de conhecimento, que servirão como estímulo para a localização de fontes de conhecimento para suprir as carências da pessoa, por exemplo. Ou seja, a descoberta de necessidades ou demandas poderá provocar uma busca deliberada de conhecimento para que possa atender a essa necessidade. Por exemplo, um ingresso de um novo membro no grupo de trabalho. Então, quando entra uma pessoa nova, normalmente já se identifica a necessidade de repasse de conhecimento. Não é assim que funciona? Então, isso é prudente, um treinamento, né? A transmissão do conhecimento. Entretanto, essa análise ela deve ser feita de maneira minuciosa para saber exatamente quais conhecimentos deverão ser repassados a esse novo membro. E depois que você identifica o conhecimento que deve ser repassado, você identifica aí as fontes de conhecimento. Onde estão as fontes de conhecimento para que esse conhecimento seja compartilhado com essa pessoa? É um manual de treinamento? É um procedimento operacional padrão? É alguém que vai passar, que vai transmitir aquele conhecimento, compartilhar aquele conhecimento? E essa identificação da necessidade de conhecimento, ela é importante, essa análise, para que o conhecimento que for compartilhado seja realmente aquele que precisa, para que não haja, como é que eu posso dizer? Para que não seja transmitido, repassado para a pessoa um conhecimento que ela já tem, porque senão isso se torna muito tedioso
e é perda de tempo. A primeira fase desse modelo considera também a possibilidade de serem encontrados conhecimentos disponíveis já existentes na unidade de trabalho do indivíduo ou na organização que não estão sendo usados ou que poderiam ser mais bem e mais amplamente aplicados. Então, essa fase de iniciação também procura por aqueles conhecimentos que estão enterrados e que podem sim gerar vantagem competitiva para a organização. A importância dessa etapa de iniciação, ela depende do grau de dificuldade existente para localizar demandas existentes, perceber oportunidades de transferir a outros conhecimentos úteis já dominados, manter contextos propícios à busca e à criação de conhecimento. Essa importância e essa relevância, ela só aumenta, né, à medida que percebe-se que, por exemplo, a organização ela está perdendo mercado, ela está tendo prejuízo, ela está tendo muitos erros, desempenho insuficientes, que ela tem dificuldade de inovar, ou seja, está precisando de uma gestão de conhecimento. E a fase inicial é justamente essa, que vai identificar essas necessidades, as oportunidades e a localização de fontes de conhecimento. E nessa fase é muito importante dizer que a cultura da organização, ela pode tanto facilitar como prejudicar essa análise de necessidades e oportunidades e a localização de fontes de conhecimento. É claro que uma cultura aberta ao diálogo e à discussão de problemas e ideias favorece a descoberta de soluções para essas demandas organizacionais. Passa-se para a segunda fase, que é a fase da implementação. O próprio nome já nos induz a pensar o que é essa fase? É a fase que, de fato, esse conhecimento ele vai ser compartilhado entre o demandante, na verdade, a fonte possuidora, entre a fonte possuidora do conhecimento e aquela pessoa que precisa do conhecimento. Então, é a fase onde se estabelece o vínculo entre a fonte e quem precisa do conhecimento. Então, os focos de maior interesse nessa fase são as trocas que ocorrem entre a fonte e o destinatário do conhecimento, que é quem vai receber. E as condições em que isso ocorre, né, gente? Não é simplesmente transmitir, não é tão simples assim. Porque nesse momento existem fatores que interferem nesse compartilhamento do conhecimento. Os problemas que poderão ocorrer nessa fase estão relacionados diretamente com a habilidade da fonte para repassar aquele conhecimento para o destinatário, uma questão de comunicação, às vezes a pessoa sabe, mas ela não consegue transmitir, relacionado com as atitudes e traços pessoais de ambos, que poderão facilitar ou dificultar o processo, e depender de como se coloquem diante do compartilhamento do conhecimento. Também relacionado, gente, à questão da comunicação, das barreiras de comunicação aí que podem atrapalhar diretamente o envio da mensagem e o recebimento da mensagem. E também problema relacionado aos aspectos de contexto organizacional, como disponibilidade de tempo e condições estruturais adequadas para o compartilhamento. Isso pode acontecer muito. Olha, a pessoa precisa ser treinada, mas quem precisa de treinar aquela pessoa nunca tem tempo. Sempre está com tantas demandas que o treinamento sempre vai ficando para depois. Olha, então, é preciso destacar que o planejamento cuidadoso das ações necessárias ao compartilhamento de conhecimento poderá contribuir para evitar problemas que possam reduzir ou impedir os resultados desejados. Então, quer dizer, antes da implementação, de fato, é preciso planejar, gente. Planejamento. A importância da implementação, ela está relacionada com o quanto o destinatário ele vai utilizar aquele conhecimento que ele vai receber, com o valor que essa aplicação
pode gerar para a organização. Então, quer dizer, eu estou sendo treinada em alguma atividade, uma atividade que eu vou exercer muito, e aquela atividade, ela gera muito valor para a organização. Está relacionado também, gente, com a insuficiência de portadores ou fontes de conhecimento, daquele conhecimento. Ou seja, dentro da organização tem pouquíssimas pessoas que sabem sobre aquilo. Então, isso é muito tem muito valor, né? Eu compartilhar tem valor, porque se eu perco aquela pessoa, não tem mais ninguém que sabe, né? Então, gente, é preciso pensar que, antes da implementação, é necessário uma análise particular do caso, das dificuldades que podem ser encontradas nessa fase de implementação e quais as soluções que podem ser adotadas para conseguir superar essas dificuldades e realmente ter eficácia nesse compartilhamento, nessa transmissão. E nós vamos para a fase de apoio. Olha aqui a fase de apoio, tá assim, ó, exercitamento, prática orientada. Destinatário assimila, destinatário não assimila. Ou seja, fomos treinados, agora nós vamos de fato aplicar aquele treinamento na prática. Nós sabemos que muitas vezes, quando nós vamos fazer na prática, algumas coisas nós esquecemos, surgem muitas dúvidas e às vezes a gente até descobre que não aprendeu. Então, essa é a fase de apoio, que é o momento em que aquele que foi treinado, aquele que recebeu o conhecimento, vai realmente aplicá-lo e ele precisa ser acompanhado pela fonte de conhecimento. Aquela fonte que repassou o conhecimento precisa, então, acompanhar para esclarecer as dúvidas, para retificar os conhecimentos repassados. Essa fase merece muita atenção. Por quê, gente? Porque senão aquela pessoa ela pode começar a aplicar o conhecimento de forma errada. E aquilo pode ser reproduzido de forma errada. Até que chegue em determinado ponto e alguém fala, gente, mas não é assim. Isso acontece muito. Essa fase de apoio é muito importante. E por fim, nós vamos para a última fase, que é a fase da incorporação. Quer dizer, passou-se aquela fase de acompanhamento, de apoio, onde o conhecimento foi retificado, as dúvidas foram esclarecidas, aquilo que não havia sido assimilado foi, e de fato agora eu estou praticando o conhecimento assimilado. Esse conhecimento ele foi incorporado. Essa é a tendência, à medida que a gente faz. Então, o conhecimento ele tende a ser incorporado, ele começa a fazer parte do nosso dia a dia. Quanto mais se faz, mais essa prática se torna comum. A importância dessa fase, ela está relacionada ao esforço mesmo de continuar fazendo, de remover os obstáculos que aparecerem para aquela ação, para continuar agindo, para lidar com os desafios que surgem com aquela aplicação. Talvez é a mudança de um processo. Vão surgir desafios, vão surgir resistências por parte de outras pessoas, de outros setores. Então, esse é o momento de persistir e não deixar aquele conhecimento ser esquecido. Então, essa fase ela é muito, muito importante, porque é de fato onde trará as mudanças no trabalho, nos processos, na organização, que vai trazer, portanto, essa competitividade. Essa aqui é a nossa gestão do conhecimento. Tem uma coisa que é importante dizer também sobre esse conhecimento. Nós vimos esse modelo de gestão do conhecimento que é muito importante, mas tem duas coisas que eu quero transmitir, compartilhar com vocês. A questão do conhecimento tácito e do conhecimento explícito, para nós fecharmos as discussões sobre conhecimento. Você sabe o que é conhecimento tácito e o que é conhecimento explícito? Eles estão diretamente relacionados àquela gestão, à gestão do conhecimento dentro das organizações. Por quê? Porque dentro das organizações, muitas vezes, o que acontece é a transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito, ou do conhecimento tácito em conhecimento tácito, ou do conhecimento explícito em conhecimento tácito, ou do explícito para o tácito. Ai, professor, que confusão. Calma aí que você vai entender, eu vou explicar bem rapidinho.
Olha, em relação ao conhecimento tácito, ao longo das nossas vidas, nós criamos e desenvolvemos o conhecimento tácito. Na família, no trabalho, nas atividades que nós fazemos, quando nós praticamos esporte, quando nós estudamos, quando nós assumimos papéis sociais, quando eu converso com amigos, com pais, quando eu peço um conselho. As soluções que encontramos para resolver os nossos problemas que nós vivenciamos, elas ficam aqui, ó, arquivadas na nossa mente. E muitas podem ser transpostas de uma situação para outra, às vezes com pequenos ajustes, não é assim? Às vezes, uma solução que a gente adotou para resolver um problema, a gente consegue resolver o outro problema. Nós não vamos aprendendo e descobrindo o modo como resolver as coisas na nossa vida? Isso é o conhecimento tácito. Conhecimento tácito é o que nós aprendemos com as nossas vivências em sociedade. Do mesmo jeito que nós, vivendo, descobrimos soluções para os nossos problemas e a gente vai resolvendo as coisas, as organizações elas também funcionam da mesma forma. Soluções encontradas para pequenos e grandes problemas que enfrentam ao longo de sua existência representam um acervo valioso para a organização. Sabe aquelas questões, os problemas que vão acontecendo no dia a dia da organização? Chega alguém e resolve, chega outra pessoa e resolve. Sabe isso? Só que o que acontece? Esse conhecimento da vivência muitas vezes é de difícil registro. E a probabilidade maior é que permaneça na cabeça apenas de quem resolveu o problema, das pessoas que estavam diretamente envolvidas naquelas questões. As demais pessoas, os demais colegas que trabalham na organização desconhecem totalmente aquele conhecimento que está relacionado à solução de um problema, à realização de uma atividade, à condução de um processo. Esse que é o problema. E aí, gente, o que acontece? Quando essas pessoas que não estavam envolvidas na situação, no problema que teve, que foi resolvido por uma outra pessoa, quando essas pessoas se deparam com aquele mesmo problema, ela precisa refazer o caminho todo de novo. Porque ela nem sabe que uma outra pessoa passou por aquela situação e soube como resolver. Então, para a organização é essencial que esse conhecimento tácito seja transformado em um conhecimento explícito. O conhecimento explícito, pessoal, é aquele conhecimento que ele é registrado em linguagem formal, sistematizado, e dessa forma ele é facilmente transmitido. Olha ali, os livros, os programas que nós temos, né, são essas fontes de conhecimento que foram transmitidas por alguém que tinha aquele conhecimento tácito, pesquisou, desenvolveu uma teoria e ele quis registrar aquilo para que aquele conhecimento pudesse ser repassado. Conhecimento explícito, embora ele seja mais fácil de ser repassado entre as pessoas e dentro da organização, ele merece também muita atenção, principalmente no que diz respeito à sua codificação, ou seja, a forma que foi escolhida para transmitir aquele conhecimento, para registrar aquele conhecimento. E isso precisa, essa forma, esse recurso para transmitir, ele precisa ser rapidamente recuperado sempre que solicitado. Ou seja, ele precisa ser um conhecimento que você pode ter às mãos com facilidade sempre que precisar daquilo. Para deixar claro, conhecimento tácito, conhecimento pessoal incorporado à experiência. É um conhecimento que nós desenvolvemos à medida em que nós passamos por experiências na nossa vida pessoal, na nossa vida social e que nós vamos desenvolvendo formas de resolver os problemas, soluções que surgem com a nossa experiência, com a nossa vivência mesmo. Envolve fatores intangíveis, crenças, perspectivas, porque está muito relacionado mesmo à pessoa, à personalidade, a como ela acredita ser a melhor maneira de resolver determinada situação. Então, conhecimento tácito vem dos insights, quer dizer, eu tive uma luz aqui para resolver esse problema, das intuições, emoções, habilidades que desenvolvemos ao longo da nossa trajetória de vida.
E o conhecimento explícito, esse conhecimento que é tão importante para a organização. O tácito é importante, claro, porque o tácito é que vai se tornar explícito, mas eu falo que o explícito porque é esse conhecimento que ele é sistematizado, registrado, articulado na linguagem formal, facilmente transmitido. Como que ele é transmitido? Os treinamentos oficiais, os procedimentos operacionais padrões, os sistemas, os softwares das organizações que contêm ali o passo a passo de como as coisas são feitas, todos os registros que a organização vem fazendo sobre o seu dia a dia operacional, administrativo, de como resolver as questões. Nós, na escola, nós estamos compartilhando esse conhecimento explícito de teorias que já foram desenvolvidas, testadas, e que são confiáveis. Essa é a importância do conhecimento explícito. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha me acompanhado até esse momento. E aí, só para finalizar, em relação à importância do compartilhamento do conhecimento, as organizações atualmente, elas devem ocupar-se com o compartilhamento do conhecimento. Elas devem dedicar tempo e atenção minuciosa a isso. Seja ele explícito ou tácito, seja de pessoa para pessoa na socialização, ou seja ali no registro formal, depende da situação. Porque devem investir na criação de ambientes favoráveis a essa livre circulação do conhecimento. Esses ambientes que são propícios e que os indivíduos, as pessoas, os trabalhadores, eles possam se encontrar e conversar com frequência sobre as atividades, sobre os problemas, sobre as soluções, aquelas reuniões de brainstorming, a chuva de ideias, ela é muito importante. Esse espaço mesmo de diálogo, de discussão, para que as pessoas elas tenham o hábito de ouvir, de falar e agir como fonte e como receptores de conhecimento. Eu desejo a todos um excelente dia, um excelente final de semana. Nós vamos nos encontrar na próxima aula, já na reta final da nossa disciplina. Estou à disposição, gente. Se precisar de mim, pode contar comigo. E eu espero que todos vocês fiquem bem. Até a próxima aula.